O que defende o autor desse texto é que, então aqui nós temos o texto bem característico da FGV, textos pequenos, ditados populares, pequenas orações. Não vamos fazer a leitura do seguinte texto, vamos às alternativas. A verdade costuma ser incômoda para o que a declara. O que quer dizer isso? Nem todos falam a verdade porque isso incomoda. Dizer as coisas como elas realmente são ou como realmente acontecerem pode tornar-se incômodo. Aqui já está o gabarito da nossa questão. Só mudou o significado das palavras. Então aqui está falando, a verdade costuma ser incômoda para o que a declara. E aqui está falando o quê? Dizer as coisas como elas realmente são, ou seja, a verdade pode tornar-se incômodo. Olha aqui, vou até substituir. A verdade pode tornar-se incômodo. Então, só substituiu. O que está no texto também está nas alternativas. A verdade costuma ser incômoda. Quando fala que pode tornar-se incômodo, é a mesma coisa que costuma ser incômoda. A verdade é uma questão mágica, com exceção do plano político. Será que no texto está falando da questão da magia? Até fala do plano político aqui, ó. Entretanto, a verdade não é só uma questão pessoal, mas também social. Isso se evidencia claramente no plano político, onde a verdade parece algumas vezes estar ausente. Em que momento falou aqui que esta verdade é uma questão mágica? Não. A ideia que ele defende é que quem diz a verdade vai passar por algum incômodo. Então, aqui nós temos o princípio da extrapolação. Traz nas alternativas aquilo que não está presente no texto. É fácil praticar a verdade, pois se refere a dizer as coisas como elas realmente são? Não é. Nós já vimos lá no início, inclusive, do texto, fala que dizer as coisas como elas realmente são pode tornar-se incômodo. Se incomoda, não é fácil. Pelo contrário, aqui ainda vai falar, olha aqui, definir a verdade é simples, pô-la em prática é difícil, ou seja, falar a verdade é difícil, praticar a verdade é difícil, e aqui está falando que é fácil. A verdade tem uma dimensão desconhecida que se manifesta no plano político. Será que essa dimensão é desconhecida? Não é isso também. Já vamos identificar, olha aqui. Entretanto, a verdade não é só uma questão pessoal, mas também social. Isso se evidencia claramente, olha, isso está claramente. Se é claramente, é o oposto de desconhecido. Se está claro, é porque é conhecido. Então, aqui nós poderíamos falar que tem uma dimensão conhecida que se manifesta no plano político. Os romanos sabiam que na política a noção de verdade era impraticável. Até fala dos romanos aqui. Vamos ver aqui, um velho ditado romano dizia que a esposa de César não só deve ser virtuosa, cheia de virtudes, qualidades, como também parecer ser, ou seja, não deve somente ser virtuosa, mas deve parecer ser virtuosa. Ok, agora aqui está falando, em que momento falou aqui que eles sabiam que na política a noção de verdade era impraticável? Nada disso. Até cita os romanos no pequeno texto, mas não é nesse sentido. Nem atrela a questão aqui da esposa de César, do ditado romano, a questão política. Em momento nenhum fala lá que eles sabiam que essa noção de verdade era impraticável. Então, leia as informações que aparecem aqui no texto, volte às alternativas e vá filtrando. Então, quando fala aqui, o que ele defende? Logo no comecinho do texto, a gente já identifica que dizer as coisas como elas realmente são pode tornar-se incômodo. Todas as frases abaixo permitem a inferência de um momento cronológico. Assinale a frase em que esse momento indicado está inadequado à frase. Primeiro ponto, obviamente, compreender o enunciado. Em todas as frases dá para a gente, olha, eu deduzo, eu vou inferir que momento é esse, de que momento se trata. Onde foi feito de maneira errada. Não é daquele momento. As portas e as janelas das casas, nesta época do ano, ficam quase sempre fechadas. Olha, inverno. E você vai se lembrar, olha, inverno, frio. Fecham as portas e as janelas para que a temperatura aumente.
Então, aqui é adequado. Esse momento indicado está correto. Lembrando que eu preciso do inadequado. As lojas do shopping estão cheias de chocolate. Em qual período do ano nós temos muito chocolate? Na Páscoa. Então, você já consegue inferir, deduzir aqui esse momento cronológico. As fantasias tradicionais voltaram a aparecer nas vitrines. Carnaval. Eu tenho um pouquinho de dúvida. Pode ter fantasia para um outro momento também? Será que pode ou não? Vou deixar por enquanto. Há muitas folhas mortas sobre a grama. Primavera? Não. Quando que eu tenho muitas folhas secas, mortas pelo chão? No outono. Então, nada de primavera. Outono, quando as árvores trocam as folhas, não é isso? Elas caem e você anda assim, aquele monte de folha seca, folha morta. Então, por que eu deixei em aberto a ser? Muita gente já observou, falou, não, fantasia é carnaval. Então, aqui está correto. Justamente para você compreender que às vezes você tem dúvida ao realizar a prova, mas vá por aquela que você tenha quase certeza. Se tiver certeza, tudo ótimo. Mas aquela que você tenha quase a certeza de que é a correta. O atleta treina pela manhã bem cedo, antes que o dia fica quente. Quando eu tenho o dia quente? Verão. Verão, calor. Então aqui dá para eu deduzir. É muito importante você pegar o ritmo da FGV, como ela cobra as questões, que é bem característico dela.